TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta terça-feira, 9 de junho, está no ar. Vamos começar esta edição falando de saúde. O Hospital Santa Teresa, referência no atendimento de urgência em diversos setores médicos da região, deu continuidade aos procedimentos emergenciais de pacientes da rede SUS no município. Segundo decretos municipais, cirurgias e consultas eletivas permanecem suspensas, aguardando os números fornecidos pela Secretaria de Saúde em relação à transmissibilidade da doença e novas possíveis contaminações na cidade. Abre aspas. Ficamos satisfeitos em saber que, mesmo em meio à situação atual imposta pelo Covid-19, o Hospital Santa Teresa manteve seus atendimentos com nossos pacientes e honrou o compromisso com a saúde da cidade. Como em todas as outras unidades, o hospital também permaneceu atendendo os casos de urgência e realizando cirurgias importantes como as cardíacas e neurológicas. Ficamos sabendo que, de março a abril deste ano, 1.053 procedimentos extremamente importantes foram feitos pelas equipes médicas da unidade e 1.076 internações pelo SUS. Temos muita satisfação em poder contar com gente tão capacitada e comprometida com a saúde de Petrópolis, fecha aspas, afirmou o prefeito Bernardo Rossi. Números apresentados pela direção da unidade privada dão conta que procedimentos específicos, como colocação de marca-passos, angioplastia e cateterismo, totalizaram 318 casos entre os meses de março e maio de 2020. Cirurgias mais complexas, como as cardíacas, foram 27 no total. Pelo SUS, foram 630 atendimentos pela sala de trauma e 1.671 de ambulatório. Em relação aos procedimentos neurológicos mais complexos, a unidade também absorveu 25 atendimentos entre os meses de março e maio. De acordo com o diretor-geral da unidade, Dr. Leonardo Menezes, o hospital se preparou para o recebimento de todas as demandas desde a segunda semana da pandemia, ainda em março, com a intenção de agilizar atendimentos e segmentar pacientes infectados pelo novo coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis confirmou na tarde desta segunda-feira mais 2 mortes por coronavírus em Petrópolis. De acordo com o boletim, até o momento foram analisados 1.394 casos no município. Deste total, 531 resultaram negativos, 754 positivos e 109 estão em análise. Há ainda 77 pacientes internados na cidade, podendo ser casos positivos ou em investigação esperando o resultado do teste. Até o momento, podemos afirmar que Petrópolis tem 389 pessoas recuperadas do coronavírus. O número de óbitos, infelizmente, já chega a 71. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registra, até esta segunda-feira, 69.499 casos confirmados e 6.781 óbitos por coronavírus no estado. Ainda 1.134 óbitos em investigação. Até o momento, entre os casos confirmados, 53.445 pacientes se recuperaram da doença. Vamos falar agora de solidariedade na área da saúde. A Malharia Zancanelli doou na última semana 1.000 máscaras para a unidade de saúde da família do bairro Carangola, aqui em Petrópolis. A doação soma mais uma recebida pela Prefeitura desde o início da pandemia do novo coronavírus. As máscaras, confeccionadas em TNT duplo, serão entregues aos pacientes que procurarem atendimento no local e ainda a moradores da comunidade que não tenham acesso à compra do equipamento de proteção. Abre aspas.
Agradecemos muito por mais essa doação para um posto de saúde tão importante na cidade. O PSF Carangola tem mais de 40 anos de serviços prestados e é referência no bairro para toda a comunidade. Certamente as máscaras terão muita utilidade neste processo delicado de alertar a população no uso do equipamento para a proteção de cada um. Aproveito para lembrar que Petrópolis está mantendo o processo de flexibilização do comércio e serviços, mas que a Prefeitura pode voltar atrás nas decisões caso o número de pessoas internadas chegue a 80%. O momento continua sendo extremamente delicado. Fecha aspas, disse a secretária de Saúde do município, Fabíola Reck. A unidade conta com 2 equipes de trabalho, sendo 2 consultórios médicos, 2 consultórios de enfermagem, um consultório específico de odontologia, uma sala de procedimentos e uma sala de vacinação. Agora, um assunto que interessa muitas pessoas que precisam do transporte público aqui em Petrópolis. Os cartões de gratuidade especial continuam funcionando normalmente nos ônibus aqui da cidade. Para quem precisa renovar, emitir primeira ou segunda via do cartão ou apresenta alguma dificuldade em utilizar o benefício, pode buscar atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã às 4 da tarde, na divisão da sede de apoio administrativo da CPTrans. Endereço aqui para você anotar com calma, que é localizada na Praça da Inconfidência, número 18, no centro de Petrópolis. Todos os cartões com vencimento até o dia 17 de maio haviam sido renovados automaticamente. Desde o dia 13 de abril, o atendimento especial estava funcionando às segundas-feiras. Tem direito à gratuidade especial as pessoas com deficiência ou com doenças crônicas que não podem interromper um tratamento continuado para não correr o risco de morrer. Para renovação e entrada na primeira via, é necessário que o requerente esteja em tratamento. Vale ressaltar que não são aceitas requisições de gratuidade sem apresentação de laudo médico emitido pela rede pública de saúde, que conste o CID-10 e todas as indicações de tratamento. Caso haja atraso na renovação do benefício, o cartão ficará suspenso, mas voltará a funcionar caso o requerente apresente toda a documentação necessária que lhe garante o direito. Para os casos em que os tratamentos estão suspensos em razão da crise do novo coronavírus, é necessário que o solicitante aguarde o retorno das atividades médicas para conseguir a renovação do cartão de gratuidade. Todo o processo de atendimento continua seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e das autoridades governamentais, evitando a disseminação da Covid-19. Diante disto, o atendimento é feito por triagem e é recomendado que as pessoas que forem ao local respeitem o horário de agendamento e funcionamento para evitar filas e aglomerações e utilizem máscara de proteção respiratória. Vamos falar de coisas boas no meio desta pandemia. O Coral Pro Tempore, formado por idosos, tem se reunido virtualmente através de videochamadas. O projeto mantido pelo Instituto Municipal de Cultura e Esportes de Petrópolis é gratuito e faz apenas uma exigência. Os participantes precisam ter mais de 55 anos. Com muitos deles no grupo de risco da Covid-19, poder encontrar os colegas, mesmo que à distância, tem animado os dias de cada um. Abre aspas. A cada encontro fica melhor, mais vivo, mais animado. Percebo pelos semblantes deles e os comentários no grupo de WhatsApp. Nossa, maestro, que falta estava fazendo isso. Está muito bom ver vocês novamente. Por aí vai. Fecha aspas. Explica o maestro do grupo, Paulo Afonso Filho. Capital estadual do canto coral, o grupo nasceu com o objetivo de inserir o público da terceira idade na atividade que é uma das principais vocações de Petrópolis. Os ensaios eram realizados às quartas e sextas-feiras, mas foram suspensos durante a pandemia. Abre aspas. Os integrantes estavam acostumados aos ensaios presenciais às quartas e sextas, com um cafezinho para relaxar e papear. Daí vem o processo pandêmico que mudou a vida de todo mundo, fecha aspas, disse o maestro. O Pro Tempore conta com participantes de até 90 anos de idade. O coro participa dos principais eventos de Petrópolis e até de festivais em outros municípios. E vamos agora para a região Centro-Sul, com o jornalista Lúcio Almeida, que tem as notícias da região. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde a você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, imagina você recebendo a visita de um oficial de justiça no meio desta pandemia, que te dá um prazo de 30 dias para você desocupar o seu imóvel, porque a rodovia que fica às margens do seu terreno, do seu imóvel, será duplicada e a concessionária não lhe pagará
indenização alguma. Este drama, este pesadelo, está sendo vivido por moradores do bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul. Uma das coordenadoras deste projeto, a Sara Aguiar, nos enviou um vídeo falando mais sobre o movimento Barão de Angra. Vamos assistir. Olá, meu nome é Sara e eu faço parte do movimento Barão de Angra. O movimento Barão de Angra é um movimento social em prol dos moradores dos bairros Barão de Angra, Limoeiro, Brejal e Vieira Cortez, bairros próximos à rodovia BR-393 em Paraíba do Sul. Esses moradores estão sofrendo com várias ordens judiciais de demolição de muros e casas sem nenhuma indenização. Esses moradores são proprietários legítimos, com escritura pública de seus imóveis e não meros invasores. Esse movimento surgiu depois da concessionária responsável Cainfra executar a demolição de um muro em pleno período de pandemia do Covid-19, deixando todos muito indignados. E assim nós fomos para as ruas protestar contra toda essa injustiça. Depois dos protestos, nós conseguimos vários apoios e adesões, inclusive da presidente da OAB de Três Rios, que por meio dela, por intermédio dela, nós conseguimos uma reunião com o Ministério Público Federal. E nessa reunião foi conseguido o primeiro passo rumo à vitória, a suspensão de todos os processos por um período de 90 dias, para que o Ministério Público Federal, nesse período, esteja, por meio de um inquérito civil, averiguando, investigando todos esses casos e toda essa situação. Mas nós não iremos desistir. Continuaremos indo para as ruas protestar contra toda essa injustiça. Para mais informações acerca do movimento e para nos acompanhar, acessem nossa página no Facebook chamada Movimento Barão de Angra. Pedimos e contamos com o apoio de todos vocês. O movimento já conseguiu na Justiça, através da OAB, a suspensão por 90 dias de todos os processos de desapropriação ali na área. Mas depois destes 90 dias, os processos passam a valer. Então, é um drama que esses moradores estão vivendo. Eles pedem o apoio popular, também o apoio dos órgãos competentes para que juntos possam ter o seu direito garantido. Uma vez que eles moram ali, residem ali há mais de 40 anos, todos possuem escrituras dos imóveis, não é uma invasão, não é uma ocupação. São imóveis regularizados que estão sendo tomados pela Cainfra sem a devida indenização. Vamos agora para o boletim epidemiológico aqui da nossa região. Beth, de ontem para hoje nós tivemos um aumento de casos do novo coronavírus. A situação é a seguinte: em Paraíba do Sul, nós temos 191 casos confirmados da doença. 128 pessoas estão curadas e 5 óbitos. São 58 pacientes ativos ainda no município de Paraíba do Sul. 6 se encontram internados e 52 pacientes se encontram em isolamento domiciliar. Já no município de Três Rios, nós temos 378 casos confirmados. 204 pacientes estão curados e tivemos 15 óbitos. O número de pacientes que ainda se encontram em tratamento em Três Rios é 159. Beth, o 38º Batalhão de Polícia Militar informou que estará realizando simulações para treinamento de policiais no combate a crimes contra as instituições financeiras. Vamos ver o vídeo. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do 38º Batalhão, porém, eles não podem passar mais detalhes sobre a dinâmica destas simulações. Estas foram as principais notícias da nossa região. É com você. Obrigada, Lúcia. Amanhã tem mais notícias aí da região Centro-Sul. E aqui em Petrópolis, em frente à Câmara Municipal, eu recebo, ou ele me recebe, porque a casa é dele, o vereador Ingo Ramos, e vamos falar de um assunto que foi notícia aí na semana passada sobre a questão ficha suja, ficha limpa, explicar à população qual é a diferença e o porquê dessa medida, desse projeto de lei para impedir. Porque muita gente fala assim, mas isso não tem nada a ver. Então vamos explicar que tem tudo a ver sim.
Tudo bem, Igor? Tudo bem, Beth? Obrigado aí pela oportunidade. E a casa é nossa, na verdade. A casa é do povo, então a casa é de todos nós. Verdade. Então, em relação ao projeto, Beth, o projeto Ficha Suja já existe no município, só que ele só vale para vereador, prefeito e vice-prefeito, só para os cargos de alto escalão, e secretário de governo também. Nós ampliamos esse projeto para todos os cargos comissionados. Ou seja, nenhum cargo do executivo, do legislativo, poderá ter ficha suja. Por que isso? Porque poderia ser algum ficha suja apoiar um ficha limpa e ele virar coordenador de gabinete, virar um subsecretário, algo nesse sentido. E teria influência também no governo municipal ou na Câmara Legislativa. Então nós ampliamos esse projeto para que eliminasse qualquer possibilidade de um ficha suja fazer parte do governo municipal ou da Casa Legislativa. E o que a pessoa tem? Ela tem que ser condenada em quê para ser considerada ficha suja? Em segunda instância, que a gente chama de condenação em segunda instância. É importante esclarecer, quando o indivíduo é réu, ele ainda está no processo de se defender do julgamento se vai ser condenado ou não. Se ele for condenado, qualquer crime, crime político, crime passional, qualquer outro crime, ele também não poderá assumir esses cargos durante um período. Acho que 8 anos, é isso? Isso, 8 anos. A gente colocou um período de 8 anos para a ficha limpa. Você tem que limpar a sua ficha durante esse período de 8 anos. Entendi. Porque muitas das vezes a pessoa é condenado, às vezes até homicídio é condenado e está trabalhando dentro do governo, né? Sim. É complicado isso. Exatamente. Então a nossa ideia é a gente, principalmente nos crimes políticos, né? Que são derivados de algum cargo público, de algum ordenador de despesa, algo nesse sentido. Então o principal foco foi nessa linha, da linha dos cargos públicos, para que a gente tenha um benefício para o povo petropolitano sem ter a ficha suja no governo. É, cargo público, mas aí acabou também arrebanhando outras condenações. Sim, exatamente. Pelo que eu li um pouquinho lá. O projeto não tem como separar, então a gente consegue ampliar ele de forma geral. E isso para a prefeitura? Isso, para a Câmara também. Ele vale para a Câmara também. Vale para a Câmara. A gente fez 3 alternativas, na verdade. A gente fez a mudança da lei orgânica, onde já está publicado. Tem um projeto de lei também e tem a mudança do regimento da casa, que contempla essas ações também. Então a gente fez nas 3 vertentes para a gente fechar todas as possibilidades, para não ter como alguém fazer uma ação paralela e burlar ou tentar mudar a nossa lei. Então a gente fechou em todas as vertentes para que a lei tivesse validade de fato. Então esse assunto, gente, é muito pertinente, é relevante porque estamos no ano de eleição, temos vários pré-candidatos, então você que é pré-candidato já vai levantando aí no seu time se tem algum ficha suja, porque não vai poder ter cargo comissionado, porque para a pessoa ser servidor público, quando ela presta concurso, ela não pode ter condenação. Exatamente. Então, por que um cargo comissionado chega e sai ocupando sem passar por nenhum crivo? Muito boa. Essa lei é sua ou você tem parceria com alguém? É minha, 100% sua. Minha, isso. Nós já conversamos aqui, é verdade. Agora, por falar em lei sua em parceria, tem uma parceria com o vereador Leandro Azevedo. Exatamente, né? Isso. Vamos falar agora de saúde, gente. Das academias, né? Vamos falar, o pessoal está ansioso, vereador. Bastante. Então, eu e o vereador professor Leandro, nós somos profissionais de educação física, então nós nos unimos para criarmos o selo de segurança, que são para as academias que estejam contemplando as ações de prevenção ao Covid, ao coronavírus. Então a gente precisa retornar às atividades físicas, a gente sabe disso, a gente sabe da importância do profissional da educação física nesse momento, da saúde do cidadão. Então esse selo, ele passa a segurança de que aquela academia está seguindo todo o protocolo que foi estudado e redigido junto com a Vigilância Sanitária, com os proprietários da academia, com o Conselho Regional de Educação Física também. Ou seja, todos os órgãos envolvidos criaram um protocolo e a academia que estiver cumprindo aquele protocolo terá um selo para dar visibilidade para a população. Esse selo de segurança, vale lembrar que não é um simples selo. A pessoa tem que estar com os equipamentos necessários, vai ter o horário também aí dividindo o pessoal, não vai ter aglomeração, tem todo aí um protocolo envolvido para poder manter e assegurar aquele selo, né? Sim, são mais de 20 itens, Beth, na verdade, que foram redigidos. Nós adaptamos esses itens para Petrópolis. A Vigilância Sanitária está participando ativamente dessa discussão, desse detalhamento. E a academia que cumprir todos os itens terá direito ao selo e, consequentemente, poderá abrir para retorno das suas atividades. Metaforicamente, as academias já vão fazer uma ginástica antes de retornar, porque é muita coisa, muitos itens a serem cumpridos. Sim. Agora é importante, gente, lembrar que muita gente fala assim, as pessoas estão preocupadas com
com a estética. Não é isso. Muitas pessoas, inclusive tem academias que têm aqueles programas para idosos que precisam caminhar por recomendação médica. Quer dizer, todo mundo precisa, mas tem aquelas que já têm a recomendação médica, triglicerídeo alto, colesterol, problema cardíaco. Então, são pessoas que necessitam, faz parte da saúde da academia. Tem aquelas pessoas que não querem ficar doentes e tem aquelas que realmente vão malhar pela estética. Eu não vejo nada demais, porque é muito bom ficar bonito. Então, só pegando porque eu vejo muito julgamento aí nas redes sociais do retorno das academias, mas tem que ver que a academia é saúde, sim. Então a gente fala o tempo todo, as pessoas que são mais suscetíveis ao vírus são os grupos de risco. O que é o grupo de risco? Idoso, cardiopata, hipertenso, diabético, todas essas atividades ou doenças que a gente mencionou, elas só são prevenidas de forma mais efetiva com a atividade física. Então, está aí a importância de praticar atividade física e do retorno das academias. E aquelas que não precisam de uma coisa chamada endorfina, não é isso? Também, que libera. Sensação de bem-estar. Sensação de bem-estar, senão a gente fica naquela ansiedade, acaba comendo muito, aí o açúcar aumenta, a pessoa engorda. Olha, é muito complicado. Academia é saúde. Eu acho que é bem importante esse selo para que as pessoas retornem com segurança. Exatamente. Né? Esse é o foco do selo. Tá. E antes da gente encerrar, quer deixar aí uma mensagem? Vamos falar de saúde, vamos deixar a mensagem de saúde, vereador? Vamos sim, velho. Então, agradecer mais uma vez o espaço e passar à população a importância de praticar atividade física. Mesmo com a academia fechada hoje, a gente tem várias lives, vários profissionais de educação física oferecendo atividade na rede social. Então, procura que você mais goste, que você tenha mais afinidade, que você possa praticar. Então, qual é a melhor atividade física que existe, Beth? É que você mais gosta. Se você gosta de dançar, vai dançar. Se gosta de correr, vai correr. Gosta de fazer uma atividade funcional, faça uma atividade funcional. Enfim, o que não pode é ficar parado. Esse é o recadinho para a população. Verdade, vereador. Muito obrigada. Nada. E por falar nisso, a gente está falando tanto de saúde, de bem-estar, e vamos falar também de solidariedade. Já já eu converso com a Emília do Lar Dom Inácio, mas antes, rapidinho, menos de um minuto, eu quero que você assista um vídeo comigo também de solidariedade. É a ONG Sal para a Terra que precisa da sua ajuda. Vamos acompanhar. Vamos continuar falando de solidariedade e agora eu converso com a Emília, que é integrante, falando integrante, mas é colaboradora, aí você me corrige melhor o termo, do Lar Dom Inácio, já esteve aqui com a gente. Para quem não conhece, a Emília vai fazer um resumo do Lar Dom Inácio, que é uma instituição seríssima que existe em Petrópolis há anos e que está precisando da sua ajuda. Não é, Emília? Bom dia, Beth. Bom dia, Getúlio. Bom dia a todos. Exatamente. Nós somos do Lar Dom Inácio de Loyola, no Quitandinha, Avenida Amaral Peixoto 350. É uma casa espiritualista, é uma casa que atende há mais de 30 anos, atende a necessidade material, que é o pão material, através da doação das cestas, e ao pão espiritual, através de orações, passes, orações à distância, atendimentos em tempos fora de pandemia, em casa, a pedido de famílias, com orações. E nós estamos aqui hoje, mais uma vez, obrigada, Beth, pelo espaço. A Beth sempre nos ajudando muito com o programa original, para pedir. Às vezes você tem uma necessidade, você tem uma vontade de doar algum alimento. A nossa casa trabalha com mais de 100 famílias cadastradas, famílias muito necessitadas e que nós atendemos, recebemos, orientamos ao lado espiritual, a uma oração, a uma prece, para que se mantenha em equilíbrio e doamos a cesta. Fazemos uma sopinha que estão todos convidados sempre, nesses tempos de pandemia não estamos fazendo. Mas sempre temos a sopinha de Inácio de Loyola, que é revigorante, energizante. Fazemos junto com uma prece e entregamos as cestas todo o último final
de mês, todo último domingo do mês. Nesse mês, especialmente, será no dia 28 de junho. A partir das 9 da manhã, estão todos convidados. Quem puder chegar, nós estamos trabalhando com uma equipe restrita, somos poucos, entregamos no portão do Lar Dom Inácio, novamente, Avenida Amaral Peixoto, 350, próximo da igrejinha de Nossa Senhora da Aparecida, atrás do BNH, naquela subida. Então, você chegando lá, pode nos entregar também o alimento, pode levar o café, o açúcar. Nossos itens são os itens de uma cesta básica. Arroz, feijão, óleo, farinha. Farinha pode ser farinha de mesa, farinha de trigo. Precisamos muito, muito de leite, que nós temos muitos idosos e muitas crianças. Então, consomem bastante leite, leite em pó, de preferência. É melhor para eles consumirem, para eles prepararem. Então, leite, achocolatado, café, são itens que nos faltam sempre bastante, Beth, porque são mais caros, né? O café e o leite em pó. Mas qualquer item, fubá, sal, qualquer item. E se você, como nós estamos hoje isolados, né? Estamos em isolamento domiciliar, você pode, vou deixar meu número aqui, meu celular, você pode ligar que nós vamos buscar. Nós temos integrantes, os médiuns do lar podem ir até você e nós iremos. O que for. A Emília só tem um pacote de leite. Você já está atendendo a uma família. E nós precisamos sair para buscar. Só buscamos, só saímos quando temos alguma demanda. Se você quiser deixar algum pedido, seja na DIB, um exemplo. Vou deixar uns pacotes de alimento na DIB, com o Ruizinho. Nós vamos buscar, pode deixar em meu nome. Um de nós vai lá buscar o alimento para compor as nossas cestas. São mais de 100 cestas ao mês. Quem chega lá sempre sai, mesmo que não cadastrado, sempre sai com algum alimento. Nós não deixamos nenhum irmão sair sem um alimento. E nós agradecemos já de antemão a todas as famílias que têm nos ajudado muito. Todo último domingo, desde que iniciou a pandemia, Beth, no domingo, aparecem muitas pessoas para fazer a doação lá no lar. E a gente é muito agradecido a todos esses irmãos que têm ido e têm deixado lá o seu quilinho. Nos ajuda a compor as cestas do próximo mês, né? E todo mês nós começamos sempre angariando para fechar as cestas, que dá mais de 1 tonelada em alimentos por mês. Então, você podendo, o número do meu celular é 98123-9261, prefixo 24, 98123-9261. Então, estamos à disposição para buscar essa ajuda, onde quer que você possa colaborar conosco. Estaremos muito gratos. Cuidem-se, que Deus abençoe a todos. Abençoe você, Getúlio. Abençoe você, Beth. Muito obrigada mais uma vez. E parabéns pelo seu programa, um programa sério, comprometido com os nossos telespectadores, todos de toda a região, não só de Petrópolis. E você está de parabéns. Muito obrigada pelo espaço, obrigada por sempre nos apoiar. Obrigada, está aberta a você e a todas as instituições sérias e ONGs, porque, independente da pandemia, eu acho que a palavra é solidariedade. A gente tem usado mais agora, mas tem que ser usado sempre para que não chegue a esse ponto. Então, vamos encher as prateleiras. Eu fiquei muito triste quando eu vi no Facebook as prateleiras do lar vazias. Deu um aperto no coração. Porque é um movimento, Beth, porque constante. Todo mês, sim. Então vai recebendo, então, vai esvaziando. A gente recebe muito e a gente entrega. Claro. Né? Tem, os materiais, os alimentos, eles têm validade. Então nós separamos e entregamos os que vencem antes, mas não dá conta. Muita gente. E eu tenho certeza que não vai fazer falta para você, gente. Não faz. Não vai fazer falta esse quilo que você vai doar, que seja 1, que seja 3, que sejam 10 quilos. Nossa, você vai receber em dobro de felicidade. Não é que Jesus vai botar na sua porta em dobro, não. Mas o bem-estar, né? Porque a gente está em casa comendo, faz assim, a gente está abastecido, está bem, e saber que tem outra pessoa que não está, e a gente sabe que não só em Petrópolis, no estado, no Brasil, no mundo, tem muita gente precisando, então vamos ajudar aqui. Tenho certeza que as pessoas vão doar não só 1, mas
no mínimo 3 quilos, as pessoas vão começar a te ligar para entregar, porque, gente, faz muito bem. A gente acha que está ajudando o próximo, mas, na verdade, estamos nos ajudando. Ajudando a nós mesmos. O desapego, a divisão. Poxa, Beth, mas eu ganho salário mínimo, está tão apertado, mas eu tenho certeza que se você tirar 1 quilinho, você não vai ficar com fome. Não faz falta. E só repetindo, dia 28 de junho, a partir das 9 da manhã, nós estaremos no Lar do Inácio, uma equipe reduzida, fazendo a entrega das cestas. E quem puder passar no Lar do Inácio e deixar 1 quilinho, a gente agradece. Também é uma forma boa, às vezes a pessoa prefere ir lá, vá olhar, vá assistir, mesmo que de dentro do carro, nós iremos até o carro buscar e você pode olhar as famílias chegando e recebendo os quilos. Fica tranquilo, porque mesmo quem não conhece, o endereço está aqui na tela, as pessoas vão anotar, você já deu ponto de referência, a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, está muito fácil. Que ótimo. Tá bom, Emília? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Beth. Obrigada, Getúlio. Um bom dia. Bem, já que estamos falando de coisas boas, vamos assistir um videozinho curtinho, que para mim são, assim, não os melhores, porque todos fazem trabalhos ótimos. Então, sem comparar o que é melhor ou pior, mas é um trabalho necessário que eu mostro todos os dias aqui dos Médicos Sem Fronteiras. Nossos projetos envolvem desde população em situação de rua, seja aquela que mora na rua, quanto aquela que dorme nos abrigos, albergues, centros de acolhida, refugiados e migrantes, os usuários de drogas, os idosos em instituições de longa permanência e aquelas comunidades carentes, muitas vezes em ocupações ilegais. Atualmente a gente maneja medicamente 2 centros de isolamento emergencial. Esses centros fornecem a oportunidade de isolamento para aquele paciente que está doente, mas também de segmento médico. A pandemia evolui em São Paulo. Atualmente a cidade de São Paulo concentra o maior número de casos no Brasil em termos absolutos. Então, Médicos Sem Fronteiras tem um planejamento de ampliação das atividades, tanto dos centros de isolamento, mas também das nossas atividades comunitárias. O que os nossos médicos também veem no dia a dia é que são pacientes que muitas vezes têm múltiplos problemas. Então isso aumenta muito o risco desses pacientes complicarem, terem versões da doença que são mais graves. Acho que uma das preocupações que a gente tem com o Médicos Sem Fronteiras de São Paulo é com o aumento de número de casos confirmados, o aumento de mortes e o sistema de saúde se tornando cada vez mais esticado no seu limite, que aqueles que historicamente têm dificuldade de acessar o sistema, que historicamente morrem mais, que historicamente são estigmatizados pela sociedade, marginalizados, camadas invisibilizadas, nesse contexto onde o sistema está levado ao seu limite, eles acabem saindo por escanteio, né? E no contexto do Covid, isso significa aumento desproporcional de mortalidade. Então, essas pessoas vão morrer mais do que as outras. E hoje o prefeito Bernardo Rossi entregou mais 10 leitos para tratamento da Covid-19, desta vez no Hospital Nossa Senhora Aparecida, no bairro Valparaíso. A ação faz parte do cronograma de combate a um novo coronavírus em Petrópolis. Apenas no Hospital Nossa Senhora Aparecida, antiga Casa da Providência, já são 47 leitos, somando com os 10 disponibilizados nesta terça-feira, com utilidade exclusiva para pacientes do novo coronavírus. Até hoje, apenas 7 destes leitos do local estavam ocupados, ou seja, um percentual de 19,9% de ocupação. A cidade conta atualmente com 56 leitos clínicos. Destes, a taxa de ocupação está em 32,1%. Já os leitos de UTI somam 99 entre hospitais municipais e particulares que possuem convênio com a Prefeitura. Neste caso, a taxa de ocupação está em 31,3%, número considerado baixo pela Secretaria de Saúde. Olha, primeiro dizer que Petrópolis saiu na frente. Queria agradecer a grande parte da população que nos ajudou e tem nos ajudado nos nossos decretos. Mas nós não ficamos só nos decretos de isolamento, de prevenção. Nós trabalhamos muito desde o início, né, da organização do nosso gabinete de crise lá atrás, para também organizar a nossa rede de saúde e ampliar o número de leitos.
Então nós criamos os pontos de apoio, o Hospital Referência Nelson Saer, fizemos diversas parcerias com outros hospitais privados e hoje estamos aqui no Hospital Nossa Senhora de Aparecida, que nós já iniciamos 37 leitos, já estão funcionando com as equipes, com os respiradores, com tudo, né? Eles já têm um mês praticamente e estamos aqui em outra ala, iniciando, na verdade entregando, né, mais de 12 leitos de UTIs completos, com respiradores, enfim, o que tem que ter uma UTI. Mas assim, é muito importante deixar claro para a população, mesmo Petrópolis tendo uma capacidade de 36% dos leitos ocupados, ou seja, Petrópolis tem uma realidade diferente de outros municípios, que já está batendo 90%, 100% da sua capacidade. Petrópolis precisa continuar com responsabilidade, fazendo a utilização do uso de máscaras e que as pessoas que puderem continuem nas suas casas. Porque para mudar essa realidade, infelizmente, é muito fácil. Se as pessoas se contaminarem muito rápido, num curto período de tempo, e precisarem da rede hospitalar, isso pode colapsar, como está acontecendo em outros municípios. Então, ao mesmo tempo que nós estamos ampliando o número de leitos, é importante que você continue fazendo a sua parte. A parte nossa nós estamos fazendo. Os decretos, a orientação às pessoas, ampliando o número de leitos, não deixando faltar os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Petrópolis, lá desde o início, começou essas compras e não deixou faltar, como infelizmente nós estamos vendo em outros municípios, que o que são os EPIs? Em especial para as pessoas que trabalham na ponta, na linha de frente, não se contaminem, que são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o apoio da saúde no geral. Então, enfim, trazemos aqui essa notícia da ampliação do número de leitos, mas trazemos aqui um apelo: fique em casa, continue fazendo a utilização das máscaras, entenda que nós estamos vivendo ainda um momento de pandemia. Mesmo Petrópolis tendo saído na frente, tendo uma capacidade de absorção dos seus pacientes diferente, nós precisamos manter firme. Com as 10 novas unidades disponibilizadas nesta terça-feira no Hospital Nossa Senhora Aparecida, o município passa a contar com 109 leitos de UTI em Petrópolis específicos para pacientes com Covid-19. Diante disto, a taxa de ocupação vai diminuir automaticamente. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, desde o fechamento da cidade para pessoas de outros municípios e da implantação das barreiras sanitárias, os atendimentos nas UPAs reduziram em 73%. Isto porque os moradores de municípios vizinhos não estão sendo atendidos em Petrópolis. Apesar disto, ainda há registros de pessoas de outras cidades que furaram as barreiras e buscaram atendimentos nas UPAs. Nestes casos, os pacientes recebem auxílio, porém, se precisarem de internação, serão transferidos para a cidade de origem, deixando assim os leitos de Petrópolis disponíveis para quem de fato vive na cidade. E hoje tem mais um vídeo da psicóloga Leandra Iglesias, que tem mandado vídeos todos os dias, as pessoas têm acompanhado, as pessoas têm gostado. Às vezes a gente fala, esse assunto não me interessa, mas muita gente tem se interessado sim, porque ela tem falado de ansiedade, ontem falou de transtornos mentais, são assuntos que a gente precisa e muito, principalmente nesta época, neste momento difícil que todos nós estamos vivendo. Vamos acompanhar. Olá, sou Leandra Iglesias, psicóloga, especialista em dependência química e outras compulsões e estou coordenadora municipal de políticas sobre drogas e neste papel levando informações à população petropolitana e adjacências sobre os transtornos mentais, que falei no vídeo anterior, já falei sobre ansiedade, falei sobre depressão, falei sobre os transtornos mentais, né, em geral. E hoje eu vou falar sobre fobia. A fobia ela é caracterizada por sentimentos e desdobramentos de uma ansiedade. Então ela é decorrente também daquele indivíduo que já apresenta um certo grau de ansiedade ou já instaurado uma patologia de um transtorno da ansiedade. E as fobias caracterizadas por esses medos que são, em geral, irracionais, persistentes, exagerados, não é? Que você não tem um domínio sobre esse medo e que eles persistindo por 6 meses, eles se tornam fobias, não é?
As fobias são variadas fobias, eu não vou enumerar todas, mas vou destacar, por exemplo, a agorafobia, que é o medo exagerado, infundado, não é? Que podem ser das situações em que o indivíduo não se expõe, em que o indivíduo tem medo de sair de casa, em que o indivíduo está com esse medo e essa perturbação exagerada, não é? Em que impede a ele de se colocar em público, de ambientes muito amplos ou de ambientes com muitas pessoas, né? Que também tem a fobia social, que é um pouquinho diferente, mas que também traz essa variável em comum com a agorafobia, que é a exposição, quando o indivíduo tem medo irracional, exagerado, apresenta sudorese, apresenta taquicardia, apresenta todos aqueles sintomas da ansiedade, se ele, por exemplo, tiver que se expor em público, ou até mesmo apresentar um trabalho em sala de aula, ou mesmo uma pergunta que alguém lhe faça e ele, por timidez exagerada, que também pode ser uma patologia, ele começa a apresentar esses sintomas de ansiedade e isso vai se desenvolvendo até se tornar uma fobia, não é? Então, a fobia social, a agorafobia, essas fobias elas podem ser de objetos, de animais e de situações, né? Então, há pessoas também que têm, por exemplo, medo de bichos de pena. Então, aí o medo está focalizado, ele é irracional, ele é exagerado, não é? Ele é infundado, em geral, não é? A não ser por uma situação traumática, mas que pode ser um medo de animais, de situações ou até mesmo de pessoas. Temos uma outra fobia muito atual, que é a nomofobia. A nomofobia é o medo exagerado, irracional, como todo medo fóbico, dentro do quadro das neuroses fóbicas, em que o indivíduo tem um medo exacerbado de ficar sem o celular, seja por conexão, seja por falta de conexão, seja por falta de bateria, seja o medo em geral da tecnologia, de ficar sem o acesso à tecnologia. E quanto mais você é dependente da tecnologia, mais você pode vir a desenvolver este medo específico e atual desta geração, que é a nomofobia. E também estamos hoje, em função deste ocorrido do vírus, da pandemia, com um medo que é muito forte e intenso, que é a morte iminente. Então, estamos todos, na verdade, com medo de morrer, ninguém quer morrer. Vamos morrer algum dia, claro, tudo que é vivo morre em algum momento, porém, atualmente, o medo específico de uma morte por uma fragilidade que esse vírus trouxe à humanidade. Então, no fundo, se formos analisar de perto, não é? Quem de nós não está no momento com um certo medo de morrer? Porém, temos que observar a intensidade desse medo, a persistência desse medo e o grau de realismo, de possibilidade, de fato real, de que esse medo seja real ou oriundo exatamente desse processo todo de um exagero da ansiedade, uma crise de ansiedade que pode inclusive desdobrar numa síndrome do pânico. Então, neste momento, eu relembro a vocês que como a fobia está correlacionada à ansiedade, aquele tripé que eu já ensinei aqui, que é a respiração, a meditação e o relaxamento, eles podem atuar nesse conjunto de possibilidades de você observar os seus sentimentos e lidar com alguns medos, não é? Mesmo que esteja já num quadro de fobia, porque esse medo está persistindo, mas que você pode aprender a lidar, a enfrentar e até a resolver esses medos exagerados ou essas fobias. E, claro, sem dúvida nenhuma,
na medida em que você percebe que a coisa está num grau de comprometimento de moderado a grave, convém procurar os especialistas e, sem dúvida nenhuma, fazer um tratamento psicológico ou psiquiátrico, se necessário for, para lidar com esses medos, essas fobias. E, no mais, sem dúvida nenhuma, ainda estamos precisando ficar em casa, se possível for, e seguindo todas as orientações para evitar a contaminação do vírus Covid-19. O programa original desta terça-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. E a gente se encontra amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Até lá. TVC 16. Aqui você se vê.